irmãos e minhas irmãs, hoje gostaria de falar de um tema que não nos afeta diretamente, mas ao mesmo tempo é um tema que está no nosso meio e que causa alguma confusão. Nós estamos rezando nessa semana pela unidade dos cristãos. E quando nós falamos unidade dos cristãos, significa todos aqueles que creem no Cristo, além dos católicos. Então, unidade dos cristãos. E existe dois tipos de diálogo que nós travamos, que são bons, saudáveis e necessários. O diálogo ecumênico. E o diálogo ecumênico, ele é feito com as 7 igrejas tradicionais, que inclusive brotaram do próprio catolicismo há séculos atrás. Então, aonde acontece o diálogo ecumênico? A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista e os batistas. Então, aqui é que acontece o diálogo ecumênico. O ecumenismo é com essas igrejas, que elas são mais tradicionais. Existe o diálogo interreligioso, que são as outras denominações que surgiram depois destas, e que também algumas não são cristãs. Têm fé em Deus, mas não são cristãs. Então há um diálogo interreligioso entre religiões. E o que é que esse diálogo comporta? Quando nós falamos de ecumenismo e diálogo interreligioso, nós falamos em primeiro lugar da defesa da vida. Todas essas religiões entram em comum acordo, dialogam para defender a vida. O que mais entra no diálogo ecumênico e no diálogo interreligioso? Nós defendemos a salvação da humanidade. Nós anunciamos o pecado. Então tudo isso são pontos comuns que nos unem. O que mais entra no diálogo interreligioso, no diálogo ecumênico? Uma comunhão, no sentido de nos respeitarmos, uma comunhão no sentido de nos tolerarmos, uma comunhão no sentido de não nos atacarmos uns com os outros. Aliás, coisa difícil, a gente infelizmente vive brigando que nem gato e cachorro. O que mais entra no diálogo ecumênico e também acaba sendo um diálogo interreligioso, viver fraternidade, sermos irmãos. Se acreditamos que viemos do mesmo Deus, é preciso sermos irmãos e como irmão nos queremos bem. O que mais entra no diálogo interreligioso, no diálogo ecumênico? Uma ação social. Então podemos fazer uma união de denominações cristãs ou de outras religiões para promover a dignidade humana, uma ação social. E também promover a justiça e lutar contra toda a injustiça. É esse o conteúdo do diálogo ecumênico, é esse o conteúdo do diálogo interreligioso. Então não é mistura de doutrina, não é pegar um elemento de uma, misturar com um elemento de outra e fazer uma salada de fruta. Não, isso não é diálogo ecumênico e nem interreligioso. Porque lembremos que cada denominação cristã e cada denominação religiosa, mesmo não sendo cristã,
tem a sua identidade, e não é saudável misturar. Aliás, tem um ditado popular que vocês já devem até conhecer, vamos ver se conhecem: panela que muita gente mexe, ou sai insosso ou sai salgado. Então, dialogar entre as denominações cristãs e dialogar de uma maneira interreligiosa não é misturar fé, nem credo, nem doutrina, nem liturgia, não. Já que a gente está falando de ditados populares, deixa eu falar uma coisa bem vulgar: cada macaco no seu galho. Mais vulgar ainda, atualizando: cada um no seu quadrado. O diálogo é em defesa da vida, é mostrando a salvação, evidenciando o pecado, promovendo a comunhão fraterna, fazendo uma ação social, promovendo a justiça, mas não é misturando o conteúdo da fé. Católico seja católico com a sua identidade, não misture com outra religião. Ortodoxo seja ortodoxo com a sua identidade, não misture com outra religião. Anglicano seja anglicano com a sua identidade, não misture com outra religião. Luterano seja luterano com a sua identidade, não misture com a sua religião, com outra religião. Metodista seja metodista dentro da sua identidade, não misture com outros ritos de outras religiões. Batista e presbiteriano sejam batista e presbiteriano com a sua identidade, não misture ritos, nem liturgia, nem doutrina com outra religião. Isso, a mistura é danosa, causa confusão, é panela que muita gente mexe. Então a fé a pessoa fica com a cabeça confusa, não sabe o que seguir, não sabe no que crer, não sabe o que é certo, o que é errado. Então, é importante nós, no diálogo interreligioso e no diálogo ecumênico, nós termos respeito uns pelos outros e preservar a nossa identidade. Portanto, o católico não deve renunciar a Maria, não deve renunciar ao crucifixo, não deve renunciar às orações que tem, ao terço, enfim. Preserve a sua identidade, não fique misturando, pegando uma coisa daqui e da acolá, não. Conheça a sua fé e pratique ela plenamente, e claro, esteja aberto a dialogar com outra pessoa de outra religião, acolhendo, respeitando, sendo tolerante e promovendo com essa pessoa a defesa da vida, a salvação, denunciando o pecado, fazendo uma comunhão fraterna, tendo uma ação social, lutando pela justiça. É assim que nós dialogamos, como diálogo ecumênico e interreligioso. Não misture doutrina, não misture liturgia, cada um na sua, cada macaco no seu galho. Porque se a gente se pendura no mesmo galho, quebra o galho e cai os dois. Respeito à identidade, mas não negação da identidade e nem mistura de identidade. Seria ridículo você agora misturar a sua identidade com a identidade de outra pessoa. Você é você, com a sua identidade, com as suas características pessoais. Você não pode se negar para agora querer ser o outro. O outro é o outro. Então a mesma lógica serve para as religiões. E depois, nós não podemos ignorar as diferenças. Essa história de querer dizer que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, não é, gente. Nós procuramos pontos comuns. Repito: defesa da vida, salvação, denúncia do pecado, comunhão, fraternidade, ação social, promoção da justiça. Esses são os pontos comuns. E no caso das denominações cristãs, a fé num Deus trino, a fé em Jesus Cristo,
temos um mesmo batismo, então são os pontos comuns. Mas nós não podemos ignorar que somos diferentes. O católico é diferente do ortodoxo, o católico é diferente do anglicano, o católico é diferente do luterano, do metodista, do batista, do presbiteriano, ou de qualquer outra denominação. E a diferença não é uma ameaça, e nem é por causa da diferença que agora eu vou me negar para tentar ser igual ao outro. Não, seja diferente na tua identidade, valorize a sua identidade. Portanto, cuidado com essa história de diálogo ecumênico e interreligioso, e desculpa dizer, principalmente no meio universitário, com todo respeito aos nossos universitários. Eu fui universitário, fiz 3 faculdades. Os universitários merecem o nosso respeito pela batalha deles, pelo estudo deles, pelo conhecimento deles, mas às vezes no meio universitário não se compreende, querem fazer uma mistureba e querem fazer uma coisa assim que anula todas as identidades e mistura todas as identidades. Não. Inclusive a própria celebração ecumênica não é essa bandalheira que ficam fazendo por aí, convidando um, convidando o outro, juntando tudo no mesmo espaço e fazendo sei lá o que, diz que é celebração ecumênica. Celebração ecumênica séria, com antecedência, convida os representantes de cada denominação que vai estar lá para uma reunião e para combinar o que pode, o que não pode, que cantos vai escolher, como é que vai fazer, como é que vai preparar, leituras em comum e aquilo que vai ser dito, quem vai ajudar a presidir. E a maioria das nossas celebrações ecumênicas não acontece isso. Aliás, quando me chamam para uma celebração ecumênica, eu digo: olha, é bom que, se você é de uma universidade ou de uma empresa, deixa o católico fazer a missa, deixa o protestante fazer o culto e deixa outra pessoa de outra denominação fazer aquilo que é próprio dela, separado, porque nós não sabemos ainda fazer celebração ecumênica. A nossa celebração ecumênica é uma mistureba, uma salada de frutas. A pessoa entra na celebração e sai mais confusa da cabeça do que sai dali cheia da graça de Deus, porque não há uma combinação prévia, um planejamento prévio, e não há, às vezes até não há uma anulação da identidade das denominações que estão ali. Eu sei que ao fazer essa pregação vou ser criticado por muitos, porque inclusive essa homilia eu estou gravando, ela vai para a rede social. Mas o que eu estou falando aqui é a orientação da igreja para preparar uma celebração ecumênica, não é de qualquer jeito. É por isso que a maioria das vezes eu não vou para a celebração ecumênica. Se não sentar para combinar, se não sentar para planejar, se não sentar para levar aquilo ali a sério, ao invés de ser só um evento para dizer que eu sou politicamente correto, para dizer que eu tenho mente aberta, e para dizer que eu estou aberto a todas as denominações, gente, para agradar a plateia, isso não é celebração ecumênica. Portanto, tomemos cuidado com o discurso do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Esse discurso não pode anular a tua identidade de católico, nem a identidade das outras denominações. E não pode ignorar que nós somos diferentes. E a diferença nos enriquece. Eu não posso negar a minha identidade. Nós temos que nos respeitar, isso sim. E eu não posso fazer uma mistureba. Eu tenho que viver a minha identidade sem me misturar com a identidade do outro. A identidade do outro é a identidade do outro, ele que viva. A minha identidade eu tenho que vivê-la. Eu tenho direito de vivê-la. Portanto, tomemos cuidado para não vivermos um ecumenismo distorcido e um diálogo interreligioso distorcido. E eu encerro essa homilia mais uma vez repetindo para que você grave: ecumenismo e diálogo interreligioso é buscar alguns pontos comuns e não misturar liturgia, nem ritos e nem doutrina. Quais são os pontos comuns?
defesa da vida, anunciar a salvação, denunciar o pecado, promover a comunhão, a fraternidade, uma ação social em comum para promover a dignidade humana, a defesa da justiça. É aí que o diálogo ecumênico acontece, o diálogo interreligioso acontece. A partir daí, ou fora disso, não é bom misturar. Cada um com a sua identidade, com o direito ao seu espaço e com o respeito uns pelos outros, que ninguém invada o espaço de ninguém. E você, pelo amor de Deus, não misture as coisas. Ecumenismo e diálogo interreligioso não é salada de fruto, porque depois a vítima será você mesmo, que vai ficar com a cabeça toda confusa, porque houve uma coisa aqui, houve outra coisa acolá, houve outra coisa mais lá na frente, já não sabe mais o que vai seguir e como vai conduzir a sua vida. Portanto, valorize a sua identidade de católico, respeite a identidade dos outros e viva bem a sua identidade, porque aqui nós temos todos os meios para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.